E aí, essa galera, beleza? Vamos continuar nosso cursinho de revisão, né? Hoje falando de sistemas de numeração e padrões, tá? E aí eu quero destacar alguns pontos importantes para vocês. Vamos lá. Gente, primeira coisa, quando a gente está falando em informação, quando a gente está falando em guardar informação, a gente já sabe que tudo no computador é guardado em código binário, ou seja, tudo é 0 e 1. Tudo que você guardar é uma sequência de zeros e uns. Beleza? Zero é algo ausente e desligado. Um é algo ligado, né? Presente. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Como são essas unidades, né? Como é tratada essas unidades na informática. Primeiro eu quero que você saiba que a menor unidade de informação de um computador é o bit, tá? E quando eu tenho 8 bits, eu tenho um byte. Beleza? Então o que é um byte? Conjunto de 8 bits. Tranquilo? Você junta 8 bits, você formou um byte. Aí eu digo, quando eu estou falando em capacidade, tá, de guardar dados, eu digo que a cada 1024 bytes eu tenho um kilobyte ou um kbyte. E assim por diante. A cada 1024 kilobytes eu tenho um megabyte. A cada 1024 megabytes eu tenho um gigabyte. 1024 gigabytes eu tenho um terabyte. E assim por diante. É, não precisa ninguém decorar isso aqui. Eu não vou pedir daqui para baixo. Eu não, de jeito nenhum vou pedir em prova. E aí, inclusive, até em concurso, eu acho que, não sei se já caiu, mas acho muito difícil. Mas daqui para cima é preciso que vocês saibam, né? Que é o que a gente basicamente utiliza hoje. Quando a gente está falando, por exemplo, em tamanho de armazenamento dos HDs, a gente já está falando em tera, né? Quando a gente fala na memória principal, na memória de trabalho, né? A gente já está falando a gente já fala em giga, né? O quanto a gente utiliza hoje mais ou menos. Quando a gente fala, por exemplo, de memória cache, a gente vai falar disso, a gente já fala mais ou menos em mega. E assim por diante. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu estou me referindo a guardar dados, eu trabalho dessa forma. Né? Apesar de que as fábricas, né, que os fabricantes de HD, eles tiveram um problema judicial quanto a isso na década passada, porque eles consideram não 1024, ele considera 1000, o padrão de 1000 para fazer essa transformação. Então, por exemplo, quando ele diz que tem quando ele diz que tem 1 kbyte, na realidade, ali não tem 1024 bytes, ali tem 1000 bytes, tá? Então há uma certa confusão quanto a isso aí, mas isso é só questão de curiosidade. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu estou tratando de telecomunicações, eu não falo mais em 1024, aí sim eu falo em 1000. Quando eu estou falando de velocidade, eu falo em 1000. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho uma velocidade de 1 kbps, o que é que eu estou dizendo? Que eu transfiro 1K por segundo, 1 kbit por segundo. Ou seja, o que é 1K na velocidade de telecomunicações? 1K não é 1024 bits, são 1000 bits. É 1000 bits. 1000 bits por segundo. Beleza? Então, quando eu tenho 1 kbps, quando eu estou trabalhando aí por velocidade, uma quantidade de K por segundo, aí eu estou falando em velocidade, eu tenho que 1000 bits por segundo. Tranquilo? Quando, por exemplo, se eu estiver falando em internet, se eu estiver falando na minha velocidade da minha internet, eu estou falando em velocidade, eu estou falando em redes, tá? Eu estou falando aqui no padrão de transformar por 1000, multiplicar por 1000. Então, por exemplo, se eu digo que minha internet tem 1 megabit por segundo, tá? Eu tenho, na verdade, 1000 kilobits por segundo. Eu não tenho 1024 kilobits por segundo. Preste atenção que quando eu estou falando em velocidade, eu já trabalho com bits. Eu trabalho mais com bits do que com bytes. Eu trabalho com bits. Na capacidade, no padrão da informática, eu trabalho mais com bytes. Você não diz, por exemplo, que seu HD tem 500 gigabit. Você diz que tem 500 gigabytes. Beleza? Quando eu estou falando em telecomunicações,
Aí eu multiplico por 1000, tá? E multiplico por 1000 e aí eu estou trabalhando com velocidade, né? Como eu disse, você tem uma internet lá de 5 megabits por segundo. Então você tem 5.000 kilobits por segundo, ou 5 milhões de bits por segundo. É só multiplicar por 1000. Tranquilo? E aqui está o padrão. Ó. Por exemplo, 1 kilobit não é 1024 bits. 1 kilobit é 1000 bits. 1 megabit, 1000 kilobits. 1 gigabit, 1000 megabits. 1 terabit, 1000 gigabits. E assim vai. 1 petabit, 1000 terabits. Tranquilo? Entendeu a diferença aí? Quando eu estou trabalhando com capacidade, eu uso esse padrão. Quando eu estou trabalhando com velocidade, principalmente em transmissão na internet, eu utilizo esse padrão. Mas vamos lá, vamos agora falar dos tipos de sinais que a gente tem. Primeiro, o que é um sinal? Né? Entende-se que um sinal, pessoal, é uma sequência de estados em um sistema de comunicação, tá? Que está codificando uma certa mensagem. Né? Esse sinal ele pode ser analógico e pode ser digital. Quando eu tenho um sinal analógico, eu tenho valores contínuos, como isso aqui, ó. Esse sinal aqui, ele vai assumindo diversos valores, tá? Valores infinitos. Ele aqui assumiu um valor, um tempinho depois ele assumiu outro, depois outro e assim vai, né? Infinitos valores. Por exemplo, na telefonia, na televisão antiga, né? Sem ser a TV digital, utilizava esse tipo de sinal. No sinal digital, não, eu tenho algo discreto, né? Algo em que a amplitude é pré-determinada, ou seja, aqui eu tenho um valor, logo após eu tenho uma quebra aqui, eu já tenho outro valor. Aqui, por exemplo, é 1, aqui é 0. Aqui, por exemplo, pode ser um 2, aí agora aqui voltou para ser 0, enfim. Aqui menos, mas são valores exatos, discretos. Eu só posso assumir esses valores. Assumir esse valor, agora assumir esse. Durante esse tempo todinho aqui, tá? Eu assumi o mesmo valor. No analógico, eu poderia fazer assim aqui, ó. Por exemplo, como aqui, ó. Poderia fazer isso, né? Então, durante um certo tempo, eu saí assumindo valores é, diferentes no gráfico, beleza? Esse tipo de sinal aqui, esse tipo de sinal aqui, o digital, é o que hoje é o que a gente utiliza nos computadores, né? Internamente, os computadores utilizam sinais digitais e é por aí que eles codificam o, o que é um bit ausente e o que é um bit presente, né? Só tem duas possibilidades, o sinal digital dos computadores é binário, ou é 0 ou é 1, e é aí que faz toda a codificação de tudo que você faz no computador, tá? Os computadores eles utilizam esse tipo de sinal aqui. Tipos de transmissões desse sinal. Eu posso ter sinal serial ou paralelo. O que é uma transmissão serial? É uma transmissão que vai bit a bit, né? Eu transmito, se eu vou transmitir, por exemplo, 8 bits, 10 bits, 1000 bits, não interessa. O que eu for transmitir vai bit a bit. A cada instante do tempo vai um bit, depois vai outro bit, depois vai outro bit, depois vai outro bit. E assim vai. E a paralela não, é uma transferência simultânea. Eu transfiro, tá? Aqui eu transfiro um conjunto, por exemplo, de bits ao mesmo tempo, tá? O fato de eu transferir ao mesmo tempo em uma transmissão paralela não implica que a transmissão paralela ela vai ser sempre mais rápida do que a serial. Muito pelo contrário. Hoje em dia há uma tendência para o uso de transmissões seriais. Por exemplo, o que é USB? Universal Serial Bus. Barramento serial universal. Ele transmite os dados de forma serial, bit após bit. Aí você poderia pensar, mas aí a taxa de transferência não seria lenta? Não, porque a frequência dele é tão rápida que compensa. E ainda existe um problema na transmissão simultânea, que é você sincronizar que aqueles bits cheguem todos ao mesmo tempo. Tá? Então essa espera de, um, de um bit chegar e o outro ainda não chegar, e essa espera para haver essa sincronização, causa um delay aí na transmissão. Outro conceito que eu
esqueci apenas de colocar aqui o tracinho, né, que a gente tem, é o conceito do que são códigos, né? Esses códigos que são o que são esses tipos de padrões que eu coloquei aí, o ASC, II, EBC, DIC, Unicode. O que é isso? Primeiro, esses códigos são utilizados para você especificar os caracteres através de bits. Por exemplo, como é que você especifica a letra A maiúscula? Por exemplo, existe uma sequência de bits, de 8 bits, por isso que esse código aqui, ASCII, são de 8 bits. Existe uma sequência de 8 bits que representa a letra A. Apenas por curiosidade, essa sequência é 0, 1, aí você continua com 0 até o sétimo bit, depois outro 1. Ou seja, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Essa sequência que eu acabei de falar, ela representa na tabela que a gente chama American Standard Code Interchange Information, ela representa a letra A maiúscula. E para cada letra, para cada caractere, números, que é tudo que você tem no seu teclado, por exemplo, você tem uma representação através desses bits. Aí você me pergunta, Tiago, se cada caractere eu tenho uma representação através de 8 bits, qual a quantidade máxima que eu posso ter de caracteres? Eu posso ter até 256 caracteres. Então essa tabela aqui, se você pesquisar na internet, você vai ver que você pode representar 256 caracteres e é a tabela que é utilizada, é o código, tá? Que é utilizado pelos microcomputadores. Então, por exemplo, quando você digita a letra A, esse código que eu acabei de falar para vocês, 0100, aí 0001, esse código é informado, né? Esse dado é informado e é entendido pelo sistema operacional depois como a letra A. Beleza? Outros tipos de códigos tem o EBCDIC, tá? Que é utilizado pelos mainframes, também de 8 bits e pode ter até 256 caracteres. E outro também conhecido é o Unicode, né, utilizado no Ocidente e no Oriente, por causa da quantidade de caracteres, que é bem maior também. Tá? E ele tem 16 bits, ou seja, para cada caractere eu ocupo 16 bits. Se você pensar direitinho, e aí eu vou ter essa quantidade de mais de 65 mil caracteres. Imagine assim, ó, se eu tenho 16 bits, então eu tenho 16 caixinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, assim até 16. Em cada caixinha dessa, eu posso colocar um 0 ou 1. Então eu penso, se eu posso colocar um 0 ou 1, aqui é uma conta matemática. Quantas combinações diferentes eu posso ter? Aqui eu posso ter duas combinações, né, que é 0 ou 1. Na segunda caixinha, 0 ou 1. Na terceira caixinha, 0 ou 1. Na quarta caixinha, 0 ou 1. Na quinta caixinha, 0 ou 1. Como é que eu faço essa conta? Em cada caixinha eu tenho duas possibilidades. Se eu tenho 16 caixinhas, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até 16, ou seja, eu tenho 2 elevado a 16. Se você fizer essa conta, vai dar esse valor aqui. E aqui, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 8. Se você fizer essa conta, vai dar esse valor aqui. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Então, para essa aula é isso aí, tá? Na próxima aula a gente vai iniciar o assunto de memórias para vocês entenderem um pouco mais da memória. É preciso falar desses padrões de armazenamento aqui, de capacidade de armazenamento. Então, por isso que eu introduzi com essa aula. E na próxima aula a gente vai falar também de barramentos, né? Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento aqui em relação à velocidade, na verdade, dos barramentos também. E na próxima aula a gente se vê. É isso aí, por hoje é só. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu.